tranquila cidade de Medford, no Oregon, foi abalada por uma ligação angustiante na madrugada de 2 de outubro de 2017. Maggie Fryer, em total desespero, telefonou para o 911, relatando o desaparecimento do ex-marido, Aaron Fryer, e de sua filha, Ellie Fryer, de apenas 15 anos. O policial Logan foi um dos primeiros a chegar à residência de Aaron, e o que encontrou no local foi assustador. Paredes respingadas de sangue, vidros quebrados e um rastro de sangue que não levava a lugar algum. Além da cena estarrecedora, o carro de Aaron havia sumido. Imagens de uma câmera de segurança de um vizinho mostravam o veículo saindo da garagem por volta das 5:30 da manhã. Diante da gravidade da situação, a força policial de Medford se mobilizou. A esperança era entender o que havia acontecido, e para isso, os investigadores recorreram à única testemunha que poderia dar pistas naquele momento: Sierra, irmã de Ellie, com apenas 11 anos de idade na época. Sierra, hoje com 18 anos, se emociona ao relembrar aquele dia. Filha do meio entre 3 irmãs, ela havia optado por morar com o pai em tempo integral, apenas semanas antes. E na madrugada do desaparecimento, foi acordada por gritos e sons de objetos sendo arrastados. Assustada, permaneceu no quarto até sentir que era seguro sair. Antes disso, pela janela, viu 2 rapazes do lado de fora da casa. Um deles ela reconheceu de imediato. Era Gavin McFarlane, namorado de sua irmã Ellie. Na verdade, um relacionamento que o seu pai não aceitava. Em razão disso, eles estavam proibidos de se encontrarem, pois ele era considerado uma má influência. O nome de Gavin deu aos detetives a primeira pista concreta. A polícia obteve uma foto dele e iniciou uma busca intensiva que mobilizou cerca de 70 agentes. Os celulares de Ellie e Aaron foram encontrados na casa, mas sem sinal dos dois. Então os detetives resolveram rastrear o celular de Gavin. Os dados obtidos levaram os policiais à região leste de Medford, onde encontraram o carro de Aaron, que ainda estava com o motor aquecido e com sinais evidentes de que houve algum tipo de violência ali. Era visível as marcas de sangue no para-choque e o carpete do porta-malas estava encharcado. O fato de não existir algum corpo no local indicava que ainda existia uma possibilidade de encontrá-los vivos. 4 horas após o chamado de emergência, a polícia localizou Ellie caminhando calmamente com Gavin por uma rua movimentada. A imagem dos dois juntos deixara os investigadores perplexos. Ela parecia ilesa, e a aparente tranquilidade era um contraste do cenário sangrento deixado para trás. Junto a eles estavam um terceiro rapaz, Russell Jones, amigo de Gavin. Ele correspondia à descrição do segundo homem visto por Sierra naquela madrugada. Os 3 foram imediatamente detidos e levados à delegacia. A grande questão agora era o papel de cada um no desaparecimento e possivelmente na morte de Aaron Fryer. Durante os interrogatórios, Ellie inicialmente alegou que havia saído para caminhar e que havia se encontrado com Gavin e Jones por acaso. Disse não saber sobre o paradeiro do pai, nem sobre o sangue encontrado. Enquanto isso, o detetive Bilford começou a interrogar Jones, que antes de falar qualquer coisa, pediu para ser levado ao estacionamento para fumar um cigarro. Logo então começou a cooperar. Ele revelou que ele e Gavin tinham ido até a casa de Aaron para ajudar Ellie, insinuando que o pai não era uma boa pessoa. Quando pressionado sobre câmeras de segurança, hesitou. O detetive então apelou ao lado emocional. Não quero que uma criança encontre o corpo do pai de Ellie por aí. Você pode nos levar até ele? Jones respondeu. Sim, eu te levo até ele.
Guiado por Jones, a polícia foi levada até uma estrada de terra em uma região rural, a cerca de 32 quilômetros da cidade. Lá, sob uma lona verde, estava o corpo de Aaron Fryer. A confirmação foi devastadora. Em apenas 6 horas, o mistério havia sido resolvido, mas as cicatrizes emocionais apenas começavam. Maggie Fryer, ex-esposa de Aaron e mãe de Ellie, não sabia de nada até então, mas quando foi informada, recebeu a notícia com incredulidade. Mas o pior seria encontrar com as filhas e ter que contar toda a verdade. De volta à delegacia, Jones alegou que Gavin era o verdadeiro responsável pelo assassinato e que o ato teria sido em legítima defesa. Segundo ele, Aaron havia apontado um rifle para Gavin. Ellie, por sua vez, mudou sua versão, dizendo que foi Jones quem matou o pai. Diante das versões contraditórias, os detetives decidiram ouvir Gavin, que afirmou que Aaron era instável, agressivo e que já o havia ameaçado de morte. A investigação, no entanto, revelou algo mais grave. Gavin tinha 19 anos e Ellie apenas 15. O relacionamento entre eles já era ilegal. Gavin alegou que ela estava grávida e que Aaron, seu pai, era abusivo. Gavin estava tentando se colocar como um protetor, justificando a sua violência, mas a sua versão rapidamente caiu por terra. Ele confessou que Aaron estava dormindo no sofá quando o atacou com um taco de beisebol, acertando-o 5 ou 6 vezes na cabeça. Os golpes fraturaram o crânio de Aaron, afundando-o no cérebro. A brutalidade do crime revelou-se ainda mais chocante quando a polícia encontrou bilhetes com planos de assassinato na casa de Gavin, alguns escritos por Jones. E em mensagens de texto recuperados no celular de Ellie, ficou claro, ela era a mente por trás do crime. Ela usou frases como: "Você quer matá-lo agora, não é? Mas você pode matá-lo em menos de um minuto, certo?" Lendo essas mensagens, então não restou dúvidas. Para os investigadores, Ellie havia manipulado Gavin para matar seu pai e assim se livrar da autoridade que os impedia de ficarem juntos. Durante o interrogatório, Ellie inicialmente mentiu sobre sua identidade e também a sua idade. Mais tarde, confessou com frieza que entregou o taco a Gavin e disse que estaria pronta para cometer o crime junto com ele quando ele estivesse pronto. Com provas contundentes de conspiração entre Ellie, Gavin e Jones, os três foram formalmente acusados. A defesa de Ellie alegou que ela havia sido vítima de anos de abuso sexual, físico e emocional por parte do pai. Ela afirmou que apenas Gavin, seu namorado, sabia da situação e que contou isso a ele 2 dias antes do crime. Apesar das amigas confirmarem que Ellie falava sobre maus tratos, nenhuma delas mencionou abuso sexual. Nem havia qualquer registro formal de denúncia. O detetive Bilford foi direto ao ser questionado. Não havia nenhuma evidência. As irmãs mais novas, inclusive, negaram qualquer tipo de abuso, dizendo que os pais apenas repreendiam Ellie por desobedecer e sair escondida com Gavin. Horas após o crime, Ellie e Gavin foram flagrados por câmeras de segurança comprando um teste de gravidez em uma farmácia, um gesto que chocou os investigadores pela frieza. A equipe jurídica de Ellie afirmou que ela acreditava estar grávida, o que explicaria a compra. No entanto, os investigadores desconfiavam da veracidade disso, e os testes indicaram que Ellie nunca esteve grávida. A defesa argumentava que, sendo menor de idade, Ellie era vulnerável e estava agindo com medo, e ainda sofria manipulação de Gavin. Essa hipótese ganhou força quando os detetives encontraram cartas escritas por Gavin a Ellie, nas quais ele a orientava a mentir sobre o pai no tribunal, tais como: "Diga que seu pai abusava de você.
Chore bastante. É assim que vamos convencer o júri. Isso gerou uma reviravolta nos bastidores da investigação. Quem era afinal o verdadeiro mentor do crime? A detetive que inicialmente acreditava que Ellie havia planejado tudo passou a questionar se não teria sido, na verdade, Gavin quem manipulou a adolescente. No fim, a responsabilidade foi atribuída aos três envolvidos. Sem Ellie, o crime talvez não tivesse sido planejado. Sem Gavin, talvez não tivesse sido executado. E sem Jones, talvez nunca tivesse acontecido. Em janeiro de 2019, Ellie Fryer, então com 16 anos, aceitou um acordo judicial. Ela declarou-se culpada por conspiração para cometer assassinato e foi condenada como adulta a 25 anos de prisão. Terá direito à liberdade condicional em 2041. Gavin também aceitou um acordo e foi condenado a 25 anos por homicídio. Jones recebeu uma sentença de 15 anos por conspiração. Apesar da pena severa, Ellie tem buscado transformar sua realidade. Concluiu 2 mestrados, um em psicologia e outro em justiça criminal, enquanto ainda cumpre pena em um centro juvenil. Em dezembro de 2026, será transferida para uma penitenciária adulta. Sierra, por sua vez, tenta seguir em frente. Sua escolha para manter viva a memória de seu pai, ela resolveu entrar para a Guarda Nacional. Esse foi o sonho dele e, sem dúvidas, ele ficaria muito orgulhoso. Emocionada, disse: Meu pai era um homem gentil. Eu o amo e sinto muito por tudo o que aconteceu. Sobre as alegações contra ele, respondeu firmemente: Tenho meus próprios sentimentos sobre meu pai. Eu o respeito muito. Apesar da tragédia, Sierra confessou que manteve contato com Ellie ao longo dos anos. É difícil explicar, muitas pessoas não entenderiam, mas ela é minha irmã, e concluiu com esperança. Tenho fé de que um dia encontrarei meu pai novamente. Esse caso deixa muitas perguntas no ar. Ellie foi vítima de abuso ou a mente por trás de um plano cruel? Gavin foi manipulado ou aproveitou a vulnerabilidade de Ellie e a manipulou? E Aaron? Era um pai abusivo ou muito protetor? E acabou sendo uma vítima de falsas acusações? Então gostaria de saber a sua opinião. O que você acha que realmente aconteceu? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre esse caso. E se vocês gostaram do vídeo, por gentileza, deixem o seu like e se inscrevam no canal para não perder os próximos casos. Até o próximo vídeo!